Domingão de treinamento na Toca da Raposa 2, desde que voltou na sexta-feira, o Cruzeiro não vai parar agora nos próximos dias. É uma maratona também de treinos, porque foram 2 semanas de férias, por mais que todo mundo tenha voltado muito bem fisicamente. Foi isso que mostrou o teste que cada atleta fez no dia de ontem na Toca da Raposa 2, mas aí a turma precisa recuperar o treinamento primeiro e depois o ritmo de jogo. Para recuperar o ritmo de jogo, o Cruzeiro entrou na semana do torneio no Espírito Santo, a Vitória Cup, inclusive a venda de ingressos está rolando, tem promoção aí para os 2 jogos. Quinta-feira é o primeiro jogo contra o Defensa e Justiça às 8 horas da noite, estádio Kleber Andrade, e no domingo, 4 horas da tarde, o duelo diante da equipe do Banfield. Todos os jogos aí, os dois com transmissão com imagens aqui na Samuca TV. Estamos indo lá para o Espírito Santo para fazer uma grande cobertura dessa estadia do Cruzeiro lá no Espírito Santo. O Cruzeiro viaja na quarta e fica até domingo, depois volta para o duelo contra o Grêmio. Nesta segunda-feira, até falando sobre o duelo contra o Grêmio, vai começar já a venda de ingressos para esse jogo. O jogo é somente no dia 13. E aí você pode perguntar, mas por que o Cruzeiro está fazendo a venda de ingressos bem antes? É porque só pode comprar o ingresso quem estiver com o cadastro da biometria facial feito. Então muita gente ainda não fez. Se você tentar comprar o ingresso sem ter feito o cadastro lá no site suacara.cruzeiro.com.br, não vai conseguir comprar. Então, por isso, o Cruzeiro abre a venda antes, até para alertar todo mundo, porque a biometria facial, isso já vai valer no duelo diante da equipe do Grêmio. Fica a expectativa do que vai fazer Leonardo Jardim nesses 2 jogos contra os argentinos. Como que ele pretende rodar a equipe, quanto até as substituições e também se é um time na quinta, outro no domingo, até porque os atletas vão ter aí um período curto de treinos até esses 2 jogos, sexta, sábado, domingo, 2 atividades na segunda-feira, uma na terça e outra na quarta. São 7 sessões de treinos e aí já vem um jogo. Então tem todo ali um trabalho feito pelo Departamento de Saúde e Performance para que os atletas possam jogar, mas ninguém ter algum tipo de problema, pensando na outra semana, que será o duelo diante da equipe do Grêmio. A expectativa segue pela busca por reforços, a diretoria trabalhando neste momento, ainda sem nenhum avanço significativo, e o torcedor, claro, nessa expectativa para ver o time do Cruzeiro mais forte quando o futebol for retomado. O Atlético começou a corrigir. Olgão, a gente sabe que o Cruzeiro está bem ranqueado na tabela do Brasileirão. Mas parece que ele está bem ranqueado em outras questões também. Vamos ver. Festa da torcida e muitos pontos conquistados no Brasileirão. Até aqui um cenário bem comum em casa. Em 6 partidas dentro dos próprios domínios, o Cruzeiro soma 5 vitórias e um empate. Um aproveitamento de 88%, números que fazem do time o melhor mandante do campeonato. E nessa relação, time, casa e torcida, o desempenho em campo não é o único destaque. Fora dele, nas arquibancadas, o Cruzeiro também vem chamando a atenção. E aí, mais uma vez, basta olhar os números. O clube é o 3º melhor colocado no ranking de público do Brasileirão. A média celeste é de 42.406 torcedores. Apenas Flamengo e Corinthians, donos das maiores torcidas do país, superam o Cruzeiro nessa comparação. Quero agradecer toda esta vida, esta paixão que eles colocam nos jogos e ajudam-nos ao grupo ser melhor, ajudam-nos a ter positividade, energia dentro do campo e gostava que sempre que jogássemos em casa ter estes 60 mil, porque assim eu jogo sempre com 12 e é uma vantagem em relação aos adversários.
O melhor público do Cruzeiro no campeonato foi diante do rival. Ao todo, 61.106 torcedores estiveram no clássico. Após a Copa do Mundo de Clubes, o time celeste vai retornar oficialmente aos gramados, justamente em casa, contra o Grêmio, no dia 13 de julho. Se o resultado da partida é difícil de prever, a gente não pode dizer o mesmo da torcida. Mais uma vez, deve comparecer em peso no Mineirão. Nunca vou cansar de falar que o meu primeiro grande amor foi a torcida do Cruzeiro, a apaixonada torcida do Cruzeiro, a gigantesca torcida do Cruzeiro, que sem dúvida nenhuma foi quando eu olhei para a arquibancada, lá em 1984, bati o olho, me apaixonei, me encantei. E aí ali eu escolhi que ia ser cruzeirense para o resto da minha vida. Muito obrigado a essa nação azul que carrega esse time nas costas. E vamos que vamos. Eu chego a me emocionar quando eu vejo a torcida do Cruzeiro na arquibancada. É meu primeiro grande amor. Vamos colocar o ranking aí, Fael, que você também comenta junto com o Gão. Enche a tela, por favor, meu tio, para o povo de casa relembrar também. Ô, Bel, eu tenho falado nos meus vídeos do YouTube que se for por chateação pelos resultados no fim de 2024 ou pela SAF, o atleticano tem que deixar tudo isso de lado e encher o estádio como sempre encheu, pagar o galo na veia como sempre participou também. Sobre ranking de públicos em torneios nacionais, já falei aqui, o pesquisador João Ricardo de Oliveira, pesquisador de público de futebol desde 1989, pesquisou mais de 47 mil jogos de 1959 a 2024, só Flamengo e Corinthians estão à frente do Galo. E em médias de público de Campeonato Brasileiro, só o Flamengo está na frente do Galo. Se quer falar de público aqui em Minas Gerais de torcida, tem que falar da massa. Bebel, eu não vou entrar no debate que nós não temos tempo, certo? Mas eu ainda vou trazer, não. Tem até os números aqui, porque o Cruzeiro já colocou em 4 competições diferentes público com mais de 90 mil. É Libertadores, é Supercopa dos Campeões, é Copa do Brasil, é Brasileiro. O Atlético não sabe o que é isso. Fora isso, em Copa do Brasil, o Cruzeiro colocou 17 vezes, 17, mais de 60 mil nos seus jogos. O Atlético, 2 vezes apenas. Isso em Copa do Brasil. E o que o Fael fala de Conmebol e tal, o público dele de Conmebol nem sequer se aproxima da final do Campeonato Mineiro, que ele questiona o recorde. Se ele vai falar por ter aberto os portões para as crianças e para as mulheres, meu amigo, o público foi de 74 mil. Esse é seu público todo na Conmebol, daquele ano que você disputou. Então, meu amigo, quer falar de lavada? Você respeita a torcida do Cruzeiro, porque essa é a maior de Minas e a que manda mesmo no estado. Bebel, vamos pegar o programa de amanhã então e separar um bloco só para falar de torcida. Eu quero meter um 9-2, mas aqui em 50... Que não existiu, igual esse aqui. Em 50... Calma, Gão, você está descontrolado.